Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá, essa semana nós vamos falar sobre o módulo 2. Então no módulo 2 nós vamos estudar expressões numéricas. O que são as expressões numéricas? Elas envolvem as operações matemáticas, né? Então assim, a gente acaba juntando todas as expressões matemáticas dentro das expressões numéricas, né? Básicas, né? A soma, a subtração, a multiplicação e divisão. Podendo envolver simultaneamente essas 4 operações numa única expressão numérica. Então, o legal da expressão numérica é justamente isso, né? Que a gente consegue envolver todas, né, as operações matemáticas básicas, né, numa única equação, numa única expressão. Como maneira de separar e também organizar as expressões numéricas, é comum utilizar símbolos, né? Nós vamos voltar lá para aquela regra básica, né, do que primeiro se calcula o que está dentro do parênteses, o que está dentro do colchete, né, e depois dá chaves, né? Então vamos lá, para separar partes da equação ou mesmo para evidenciar que uma determinada operação matemática deve ser realizada antes que a outra. Então olha lá, os símbolos utilizados são esses, né? Então primeiro, a gente dentro de uma expressão numérica, a gente vai calcular tudo que está dentro do parênteses, depois tudo que está dentro do colchete e por último a chave. Então, quando a gente vê uma expressão numérica, né, é claro que a gente também tem que ter aquelas regras, né, de calcular primeiro a multiplicação, a divisão, né, menos e soma, né? A gente calcula tudo isso dentro da expressão numérica, a gente tem que respeitar parênteses, colchete e chaves. Para resolver essas expressões, deve-se obedecer uma ordem de resolução, né? Então tem que ter uma ordem, tanto das operações matemáticas básicas, como dos símbolos matemáticos. Então a gente tem que ter, primeiro a gente segue a ordem matemática e depois a gente segue os símbolos. Então vou colocar aqui a primeira expressão. Reparem que nessa expressão, né, a gente tem aqui 13, né, a gente tem aqui 13 mais 33 menos 11 mais 3 mais 3. Então quando a gente olha essa expressão numérica aqui, a gente repara que tem aqui um colchete, parêntese, parênteses, e aqui a gente tem o colchete. Então o que a gente, pela regra, o que a gente tem que calcular primeiro? O que está dentro do parênteses, né? Depois o que está dentro do colchete. E por último, se tivesse as chaves, mas não tem as chaves aqui. Então como que fica, né? Primeiramente devemos resolver a operação que está dentro dos parênteses. Então a gente vai calcular aqui. Então 11 mais 3, 14. Depois que tem o 14, a gente reescreve a equação. Então, vou reescrever a equação aqui com vocês. Ó. 13 mais 33 menos. O que estava dentro do parênteses é 14. Vai ficar, certo? 14 mais 3. Certo? Então, olha lá. A gente já calculou o parênteses. Agora a gente vai calcular o que está dentro do colchete. Então, o que está dentro do colchete? Né? 33 menos 14 mais 3. Então, vai ficar 13 mais, abre o colchete, 33 menos 14 mais 3. Então, vai dar o total de 22. Fecha o colchete. Né? Então, teoricamente, o que eu fiz? Eu inseri o 14 aqui, que foi do cálculo do parênteses, certo? E depois finalizei a conta aqui chegando no 22, que é o 22 aqui. Depois é só somar, né? 13 mais 22 vai dar 35. Então é bem simplesinho, mas envolve a ordem, tanto a ordem matemática, né, de cálculo, como a ordem de símbolos. Bem, no segundo exemplo, primeiramente, devemos resolver as operações que estão dentro dos parênteses, né? Então tá lá. Além disso, devemos resolver primeiro a multiplicação e depois a soma, que a gente vai usar a ordem matemática primeiro. 18 mais 3 vezes 2 é igual a 18 mais 6, que é igual a 24. Então a gente tem que pegar e multiplicar 3 vezes 2, o resultado que der a gente vai somar com 18, que é igual. Olha o que a gente fez aqui. 3 vezes 2 já dá 6. 18 mais 6, né? 18
mais 6 vai dar o 24. Certo? Agora temos 24 dividido por 8, né? Isso daqui é a expressão. Então, vamos voltar aqui só para vocês entenderem melhor. Aquela lá, eu já estou separando a expressão, né? Mas a expressão mãe é o quê? A gente tem um parênteses e a gente tem um colchete, né? Então tá aqui, ó, parênteses, o colchete. Então qual é a expressão aqui? 18 mais 3 vezes 2 dividido por 8 mais 5 vezes 3, fecha o colchete, dividido por 6. Então o primeiro passo, eu separei o que estava dentro do parênteses, né? Eu fiz essa conta aqui, ó, 18 mais 3 vezes 2. Como a multiplicação é a conta mais, vamos dizer assim, dentro da lógica matemática, né? Ela tem que vir primeiro, então eu calculo ela. 3 vezes 2 dá 6. Depois 6 com 18, 24, que é o resultado que deu lá em cima, correto? Aí depois eu vou para a sequência, né? Então eu calculei o que estava dentro do parênteses, dá 24 aqui. Aí eu vou para a sequência, dividido, né? Então vai ficar 24. Então vamos pegar aqui. Aqui deu 24, que foi o resultado dessa conta aqui. Dividido por 8, mais 5 vezes 3, fecha o colchete, dividido por 6, certo? Então agora nós temos aquilo lá, que é a sequência aqui, ó, 24 dividido por 8, mais 5 vezes 3, né, dividido por 6. Como a gente já resolveu o parênteses, né, agora a gente tem que resolver o quê? O que está dentro do colchete. Além disso, devemos resolver primeiro a multiplicação e depois a divisão. Por quê? A multiplicação dentro da ordem matemática vem primeiro. Então, é multiplicação, divisão, subtração e só, certo? Para depois, parênteses, colchete e chaves, tá? Dentro das expressões, a gente tem que seguir isso. Então, aqui a gente calcula, já calculamos o parênteses, e agora a gente vai calcular o colchete. Mas dentro do colchete, a gente tem que seguir a ordem matemática. A ordem matemática diz que a gente tem que calcular primeiro a multiplicação. Então, a gente pode repetir, né? 24 dividido por 8 mais 5 vezes 3. 5 vezes 3, 15. Fecha o colchete e divide por 6. Tá? Então aqui a gente fez a primeira conta aqui dentro do colchete, dando prioridade para a multiplicação, que é a primeira das operações. Aí depois, né, eu tenho o quê? Olha lá. Vai ficar 8 mais 15 dividido por 6. Depois, o que nós vamos fazer? Na sequência aqui, ó, 24 dividido por 8 mais 15. Né? Mais 15 por quê? Porque o mais 15 aqui é essa multiplicação aqui. Belezinha? Que depois divide por 6. Como eu tenho que seguir, agora eu não tenho mais o parênteses aqui, e eu tenho que seguir a ordem matemática. A ordem matemática me diz que a divisão vem antes, né, da subtração. Então, 24 dividido por 8 dá 3. Continua aqui, dá 3 mais 15. Fecha o colchete, que ainda divide por 6. E aí, dando a sequência, 15 mais 3, 18. Então, aqui vai virar 18. Que divide por 6. 18 dividido por 6 vai dar 3. Tá vendo a sequência? Então, a gente calculou que estava dentro do parênteses, né? A gente calculou que estava dentro do parênteses, bonitinho aqui. Depois a gente deu prioridade para o colchete, para fechar o colchete. Mas dentro do colchete a gente tinha que dar prioridade àquela lógica matemática básica, que eu tenho que calcular primeiro a multiplicação, a divisão, a subtração e a soma. Então, o que aparecia aqui primeiro? Aparecia a multiplicação, né? Aí eu peguei e calculei a multiplicação, que deu 15, aí foi o resultado, foi levando o resultado para fechar o colchete. Eu já tinha o resultado do 24, que era o resultado do parênteses, depois eu tinha o 15, que era o resultado da multiplicação, e aí eu vim para dividir por esse 8 aqui, né? Então, 24 por 8 deu 3, que somado a 15 dá 18, dividido. Aí, aqui, quando eu somei, terminei de somar o que estava dentro aqui
do colchete, 15 mais 3, que dá 18, eu elimino aqui o colchete. Aí só fica sobrando a divisão, mas a divisão está fora. Por isso que eu faço a somatória primeiro, porque ela está dentro do colchete. Aí a divisão que estava fora dividido por 6, eu pego e faço ela. 18 dividido por 6 é igual a 3. Tudo bem? Então a gente resolveu mais uma expressão numérica utilizando de todos os requisitos da matemática básica, né? Divisão, subtração, a somatória e a multiplicação. Vou falar para vocês um pouquinho da potenciação, né? O que é a potenciação? Potenciação nada mais é do que um número que a gente tem como base, e esse número que a gente tem como base tem um expoente. Então, praticamente, esse número que vai como base e o número que está elevado, que é o expoente, né, é como se a gente repetisse esse número base algumas vezes. Então, quantas vezes aparece, qual for o número do expoente, por exemplo, se o expoente for 2, for 3, for 5, a gente vai repetir esse número base, né, para depois ver qual é o resultado. Depois a gente multiplica e vê o resultado. Isso a gente chama de potenciação, né? Então, na definição aqui para vocês, em azul, temos a base da nossa potência. Então, a base da nossa potência, a base aqui no caso é 5, é o número 5. Que nada mais é do que o termo que se repete na multiplicação. É o número 5 que vai se repetir. E o 3, que é o expoente, é quantas vezes essa base vai se repetir. Também conhecido como fator da multiplicação. Em vermelho temos o expoente. Esse aqui é o expoente. O 3, o número 3. Então o 5 vai se repetir 3 vezes. Que é aquele número que fica mais elevado. O expoente indica o número de fatores da multiplicação. A esse resultado damos o nome de potência. Então o resultado que der, né, vai ser potência. Então o que vai acontecer aqui? É 5 vezes o número 5. 3 vezes o número 5. Tá vendo? Por que 3 vezes? Porque ele está elevado à terceira. Então a minha base está elevada à terceira 3 vezes. Por isso que 3 vezes. 1, 2, 3. Né? Expoente 3. Né? Então você vai multiplicar 5 vezes 5. E o que der aqui vezes 5. Beleza? Dá 25 vezes 5, 125. Então mais uma vez, só para relembrar. A base é o 5, o 3 é o meu expoente e o resultado é a minha potência, que no caso aí é o 125. Bem, agora tem uma coisa importante aqui, que é a base, né? Tem algumas regrinhas de potenciação. Quando a base for elevada a um expoente par, a nossa base é 5 e o expoente é par. 2 é par, 2 é par, aqui 4 é par, 4 é par. Quando a base for elevada a um expoente par, temos um número real elevado a um expoente par, o seu resultado será também um número real positivo. Mesmo, né, que nem aqui, ó, menos 7 elevado a 2. Então eu vou multiplicar 2 vezes o 7. Então, como está elevado a 2, o expoente, eu multiplico essa base 2 vezes. Mas mesmo sendo negativo, então a gente tem aquele jogo de sinal, né? Menos 7 com menos 7 é mais, né? Então o resultado é mais. Por isso que já a regra. A hora que vocês, né, ver numa potenciação, um número mesmo ele sendo ímpar, mas ele elevado a uma base par, a um expoente par, né, mesmo que a base seja ímpar, mas elevado a um expoente par, você já coloca o resultado positivo. Se vocês verem o mesmo resultado, mas negativo, já sabe a regra, nem se preocupe, já vai no resultado positivo. Porque justamente é a pegadinha da coisa, né? Você vê um resultado, você vê o número aqui, a base negativa, você fala, o resultado vai dar negativo. Ou não, se a base for, o expoente for par, não. Tudo bem? Então essa é a regra da base elevada a um expoente par. Então mesmo que a base seja um número real, negativo, que é o caso aqui, ó, menos 5, menos 2, não tem problema, a base é negativa, mas o expoente é par, o resultado é positivo. Isso é regra, tá? Então, 5 elevado a 2, aqui a base está par, tudo bem. Então, é 2 vezes o 5, 5 vezes 5, 25. Menos 7 elevado a 2, é 2 vezes o 7, menos 7, né? Menos 7 menos 7, 7 vezes 7, 49. Só que como a base, o expoente, perdão, é elevado é um expoente par, né? O resultado é positivo. Tudo bem? Mesmo aqui, ó, menos 5 elevado à quarta. Olha o expoente positivo lá.
Então é menos vezes menos, né? Vai tudo menos aqui, 4 vezes menos o 5. Mas não tem problema, o resultado vai ser positivo, porque o expoente é par. Agora vai ter o expoente ímpar. Tem que prestar bem atenção, né? Mais atenção do que quando o expoente é par. Quando o expoente é par, né, mesmo a base sendo negativa, você sabe que o resultado é par. Então fica mais fácil. Agora o ímpar tem que tomar cuidado, porque os sinais vão trocar quando a base for diferente. Então presta atenção. Base elevada a expoente ímpar. Nesse caso, quando temos um número real elevado ao expoente ímpar, então lá, aqui eu elevei a 1, elevei a 3, né, elevei a 7. O resultado da nossa potência será o número real que terá como sinal em seu resultado o mesmo sinal da base. Aqui inverte. A importância dessa regra aqui não está mais no expoente, porque o expoente, quando o expoente for ímpar, você só fica esperto no sinal da base. É a base que vai manter o sinal do resultado, né? Então, se a base for ímpar, o resultado é ímpar, né? É negativo. Se a base for par, o resultado é positivo, né? Só que, ó, toma cuidado, viu? Ímpar, 7 é ímpar, 7 é ímpar, 3 é ímpar, 3 é ímpar, né? 1 é ímpar, beleza, não tem problema. Se olhou o expoente, viu que é ímpar, você fica esperto no sinal da base, que é esse sinal que você vai levar para o teu resultado. Olha lá. Se a base for positiva, o resultado será positivo. Mas se a base for negativa, o resultado da potência será negativo. Então é só esse detalhe. Fiquem esperto com a base, o sinal da base, né? Viu o expoente ímpar já? Esquece, olha o sinal da base, né? Esquece e olha o sinal da base. Então olha aqui, expoente ímpar, eu olho o sinal da base, ó. Base negativa, resultado negativo. Base negativa, resultado negativo. Base positiva, resultado positivo. Base negativa, resultado negativo. Ó, 128 positivo, menos 128. Tudo bem, pessoal? Então essa é a grande diferença aí da potenciação, né? Falei para vocês quais são os principais elementos de uma potenciação, né? A base, o expoente, né? E a potência. A potência é o resultado, né, da potenciação. E quando uma potência é elevada, tem um expoente par, e quando uma potência tem um expoente ímpar. Tem regra tanto para o par e tem regra tanto para o ímpar, né? Se a gente seguir a regrinha, a gente não erra nunca a potência. Beleza? Então essa foi o nosso estudo aí sobre potenciação. Depois eu vou passar exercício para vocês, tanto de expressões numéricas, potenciação, né? Tudo que eu passar nesse módulo vai ter exercícios para vocês. Então aqui é a explicação, né? E depois vem o exercício.